Com a taxa Selic em alta, os investimentos em renda fixa estão bombando. Mas será que investir em renda fixa é tão simples quanto parece? Conta investimento de bancos digitais, tesouro direto, CDBs. E se eu te falar que investir em renda fixa vai bem além disso e que pode variar muito dependendo da tua estratégia? E aí? Nesse vídeo eu vou falar cada uma das classes de ativos que temos dentro da renda fixa, vou falar a principal diferença entre eles e também vou falar como funciona a tributação. Então vamos lá, que eu trouxe muito conteúdo de qualidade para vocês hoje. Para começar, e para você que não sabe de nada, é bem leigo no assunto, tá começando agora nos investimentos, você deve estar se perguntando, mas que diabos é renda fixa? Um investimento em renda fixa é aquele que você já sabe qual vai ser a rentabilidade ali, no ato de contratação. Mas isso não significa que você saiba quanto dinheiro você vai ganhar. Ficou confuso, né? Mas vamos lá que eu vou te explicar melhor. Dentro da renda fixa nós temos ativos pré e pós-fixados. Quando o ativo é pré-fixado, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Você quer um exemplo? Vamos supor uma LCA que vai te pagar 13% ao ano. Eu sei que, apesar de qualquer coisa que aconteça no mercado, taxa Selic subiu, taxa Selic caiu, não importa o que aconteça, se eu levar esse título até o final, eu vou ter aqueles 13% de rentabilidade. Já quando o ativo é pós-fixado, ele irá acompanhar alguns indicadores econômicos. Quer um exemplo? Um CDB que vai render 100% do CDI. Aí eu te pergunto, você sabe quanto vai ser o CDI nesse período? No período que você vai manter teu título? Não, né? Mas apesar de você não saber quanto que vai ser o CDI, você sabe qual vai ser sua remuneração. Tua remuneração vai ser 100% do CDI naquele período. Você conseguiu entender? Por mais que você não saiba qual vai ser exatamente o teu lucro naquela operação, você sabe exatamente o critério de remuneração que será utilizado nele. Também temos os títulos híbridos. Eles misturam uma taxa pré-fixada mais algum indexador. Por exemplo, um título público federal que vai render 3% pré-fixado mais o IPCA do período. Agora, antes de entrarmos nos investimentos propriamente dito, que tal falarmos um pouquinho dos indexadores econômicos aqui na renda fixa? Os principais são IPCA, IGPM e o famoso CDI ou DI. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e ele é o principal indexador para medir a inflação hoje aqui no nosso país. Então, em um cenário de uma inflação muito elevada, é bem interessante a gente ter algum ativo que vai nos pagar uma taxa pré-fixada mais um pouco de IPCA, porque assim eu sei que meu dinheiro sempre estará acima da inflação. Eu sempre terei uma rentabilidade real. O IGPM é a sigla para Índices Geral de Preço Mercado. Ele também é um indicador para medir a inflação, só que ele é utilizado no atacado. O IGPM tem na sua base de cálculo 10% do INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção. E por esse motivo ele é muito utilizado aí pelas imobiliárias para atualizar anualmente os seus aluguéis. Agora ele, o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É um título de curtíssimo prazo emitido por uma instituição financeira para outra. Se você não sabe, meu amigo, os bancos pegam empréstimos um com o outro várias vezes durante o dia. O CDI sempre fica ali próximo de menos 0,10% do que é a taxa Selic naquele período. Então, por exemplo, a nossa taxa Selic hoje está 13,75. Então, o CDI está aproximadamente 13,65. Esse é de longe o indexador mais utilizado na renda fixa. E faz bastante sentido se você parar para pensar. Se um banco remunera o outro essa taxa após receber um empréstimo dele, nada menos justo do que ele te pagar aí essa mesma taxa quando você investe no banco. Vamos entrar agora direto nos investimentos de renda fixa. E por que não começar com o mais famoso de todos eles? O CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa emitido por instituições financeiras. Tem o seu rendimento diário e pode ser pré, pós ou híbrido. Comumente um CDB vai te remunerar aí uma porcentagem do CDI, que você já viu que geralmente é menos 0,10% da taxa Selic. O CDB tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Que o que é isso? Se você aplicar aí, se você investir o seu recurso em um banco e esse banco vir a quebrar,
você tem o FGC como garantidor da operação. Então você vai receber o seu recurso de volta, limitado a um valor de até 250 mil. A tributação no CDB segue a tabela regressiva de imposto de renda. De 0 a 180 dias, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. De 181 dias a 360, você vai pagar a alíquota de 20%. De 361 dias a 720 dias, você vai pagar uma alíquota de 17,5%. E acima de 721 dias, você chega na alíquota mínima de 15%. Vale ressaltar que essa cobrança de imposto de renda é apenas em cima do lucro da operação. Vale ressaltar também que o imposto de renda ele é retido na fonte, então você não vai precisar emitir um DARF para fazer o pagamento desse imposto. Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um título da dívida pública. Assim como em um CDB você empresta para um banco e está sendo remunerado por isso, num título público federal você está emprestando para o governo e está recebendo por isso. No Tesouro nós também podemos ver as modalidades pré, pós-fixada e híbridas. Na modalidade pré-fixada nós temos a LTN e a NTNF. Pós-fixada nós temos a LFT, o famoso Tesouro Selic. E na modalidade híbrida nós temos a NTNB e a NTNB principal, que são títulos que te rendem taxa mais inflação, que você já aprendeu que é o IPCA. No Tesouro nós não temos a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, aquele que eu acabei de falar que te garante até 250 mil reais. Mas ele tem a garantia soberana, que é a garantia do governo federal. E por esse motivo é considerado a aplicação mais segura que nós temos em nosso país. No Tesouro, a tabela de imposto de renda é aquela que você já viu, aquela tabela regressiva, que começa em 22,5%, chega até 15%. Fundos DI. Um fundo de investimento é como uma cesta. Imagine uma cesta cheia de ativos financeiros lá dentro. E quando você investe nesse fundo, você está investindo em todos esses ativos ao mesmo tempo. E são considerados fundos de investimento de renda fixa aqueles que tiverem pelo menos 95% dos ativos dentro ali daquele fundo, dentro daquela cesta, indexados à taxa Selic ou ao CDI. Em fundo de investimento você tem um gestor profissional que vai fazer a escolha dos ativos ali dentro do que o fundo se propõe, no caso do exemplo aqui é um fundo DI. Entenda que o gestor vai comprar ativos ali que muito provavelmente você já tem acesso, só que ele vai estar comprando com um capital bem maior, visto que ele vai usar o dinheiro de todos os cotistas daquele fundo para fazer a compra desses ativos. Então, muito provavelmente irá conseguir uma taxa um pouco melhor por causa do poder de barganha. Em troca disso, você paga uma taxa de administração, e aí você já pode ver essa taxa ali diretamente na lâmina do próprio fundo de investimento, e você pode analisar ali se vale ou não a pena. Vale lembrar que esse tipo de ativo não tem a cobertura do FGC. E a tributação dele é um pouco diferente, pois dentro desse fundo vão ter vários títulos e vários deles com prazos diferentes de vencimento. Nesse caso será considerado o prazo médio de vencimento desses ativos para poder gerar ali a tributação. Se após calcular o prazo médio de vencimento dos ativos definirem que ele é um fundo de curto prazo, a tributação será de 22,5%, chegando à alíquota mínima de 20%. Já se o fundo for considerado de longo prazo, a alíquota mínima será de 22,5%, chegando a 15% também, padrão. ETF de renda fixa. Um ETF é um ativo de renda variável que é negociado na bolsa de valores. Mas existem ETFs que seguem índices de renda fixa e buscam ali as suas rentabilidades. Uma vantagem da ETF é que ela é isenta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, assim como todos os títulos negociados em bolsa de valores. Nesse tipo de ativo nós não temos a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Bom, e se você quiser que eu traga um vídeo aqui só de ETF, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. É um assunto bem denso e tem muito o que se falar de ETF. Letras de câmbio, as LC. Para ficar fácil de gravar as letras de câmbio, imagine aqui que é um CDB, só que ao invés de emprestar para os bancos, você está emprestando para as financeiras. Então geralmente esses ativos eles têm um risco maior, porque é mais fácil quebrar uma financeira do que quebrar um banco, não é mesmo? A boa notícia é que nesse tipo de ativo aqui nós temos o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então até 250 mil reais dá para avaliar. Aqui também segue a tabela regressiva de imposto de renda e também temos na modalidade pré, pós-fixada e híbrido. As famosas LCIs e LCA.
letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Esses são títulos emitidos por bancos, usados para financiar o setor do agronegócio ou o setor imobiliário, dependendo de qual você escolher. Eles podem ser pré, pós ou híbridos e têm a garantia do FGC. A maior vantagem desse ativo aqui é que ele não tem imposto de renda para a pessoa física. Isso aqui é um incentivo fiscal dado pelo governo. Então, a tua rentabilidade bruta é exatamente igual à tua rentabilidade líquida. CRI e CRA. Certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis agronegócio. Esse título é bem parecido com as LCIs e LCAs, mas é igual eu costumo falar para os meus clientes. A maior diferença aqui é que um é emitido por banco, LCI e LCA, já os CRI e CRAs são emitidos por empresa, então não tem FGC e também tem isenção de imposto de renda para pessoa física. LIG, a letra imobiliária garantida. Esse título é bem mais novo no mercado e é bem parecido também com as LCIs e LCAs. Então, como você já sabe, não tem imposto de renda para pessoa física. E temos também nas modalidades pré, pós-fixada e híbrida. Geralmente, elas tendem a ter uma rentabilidade maior que as LCIs e LCAs, mas não tem a garantia do FGC e costumam ter prazos maiores, inclusive carência maior para poder resgatar. Debêntures. A forma mais fácil de entendermos as debêntures é imaginá-la como um CDB, só que ao invés de emitida por um banco, é emitida por uma empresa. Existem debêntures pré, pós e híbridas, assim como o CDB, e elas seguem a tabela regressiva de imposto de renda, exceto as debêntures incentivadas. Essas não têm imposto de renda para a pessoa física, pois é um título especial ali que tem um incentivo fiscal. E vale ressaltar que as debêntures não contam com o FGC. Bom, são esses os títulos, e vale lembrar que, além do imposto de renda, todos esses títulos têm o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, exceto aquelas ETFs de renda fixa. A alíquota de IOF é bem simples de entender. Ela começa em 96% sobre todo o seu lucro no dia 1, se você aplicou hoje e resgata hoje, e chega a 0 no 30º dia. Então, o ideal, para você mesmo que está fazendo uma aplicação ali de curtíssimo prazo, é tentar manter por pelo menos 30 dias, porque senão o IOF come todo o seu lucro. Então, vou te dar um exemplo na prática aqui. Vamos supor que você aplique R$1.000 e esse dinheiro renda 1% em um dia. E você olha e fala, poxa, vou resgatar. O seu valor total seria de R$1.010. O IOF seria de 96% sobre o lucro, que são os R$10. Então, o teu lucro sairia de R$10 para 0,40 centavos. E após cobrar o IOF, seria cobrado o imposto de renda, que nesse exemplo aqui seria de 22,5% sobre o lucro, porque ficou menos de 181 dias. Então, seu rendimento líquido nessa operação seria de aproximadamente 0,31 centavos. Então é por isso que quando a gente fala de investimento, a gente fala mais de longo prazo. Mas até para você que está com dinheirinho que você vai guardar apenas um mês, tente deixar pelo menos 30 dias. Porque o IOF ele leva embora todo o teu rendimento. Eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo não tem como objetivo indicar nenhum tipo de investimento para vocês. É apenas para trazer mais informação. E vale lembrar que mesmo sendo o assunto, entre aspas, básico, existe muita coisa bem mais complexa dentro desse assunto que eu não consigo trazer tudo aqui nesse vídeo. Porque minha proposta não é um vídeo muito longo. Mas se surgiram algumas dúvidas, vão comentando aqui, porque no decorrer das dúvidas eu vou gravando mais vídeos explicando isso para vocês. Bom, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário e se inscrever aqui nesse canal, pois esse é o termômetro que eu utilizo para verificar se vocês gostaram ou não do vídeo. E lembrando que vamos continuar tendo vídeos semanais aqui, trazendo sobre assuntos que possam agregar mais valor na nossa vida para prosperarmos mais. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.